A gente tinha bastante amizade, eu e ela. Ela falava, mãe, eu tô bem, porque ela sabia que se eu mandasse mensagem ela não respondia, eu já brigava com ela. Falava, você tem que falar onde você tá, porque hoje em dia tá perigoso, né? Quando você sair, filha, com uma pessoa, você faz vídeo. Ficou assim, ela saía, mas sempre ela estava no telefone falando comigo. É difícil, porque todo dia ela ligava. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Doc Criminal. Pessoal, eu conto com a ajuda de vocês logo agora no início do vídeo, deixando aquele like, porque assim o YouTube entrega para muito mais pessoas o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma. Também te convido, se caso tu ainda não é inscrito, se inscreva no canal e entre para essa comunidade maravilhosa. Por aqui, nós temos os melhores inscritos e os melhores comentários. Ativem o sininho de notificação, porque assim tu fica por dentro de tudo que rola por aqui. E o caso de hoje ele é bastante atual, por isso que eu já conto com a ajuda de vocês aqui nos comentários. E agora, dado todos os recados da missa, vamos para o caso. Vamos iniciar falando sobre o Cleiton Antônio da Silva Cruz. Ele é natural de Mandaguari, cidade do interior do Paraná, e cresceu no bairro Jardim Boa Vista. E é nesse local que ele construiu os primeiros vínculos de sua vida. A mãe dele ainda mora nesse local, mas devido a tudo que este filho já incomodou, ela não tem a identidade revelada e o pai a mesma situação. Não se sabe o paradeiro, histórico familiar detalhado, nem nada. O que se sabe é que o Cleiton tem mais irmãs. Ainda na adolescência, ele passa a se envolver com o meio do submundo, né? Se envolver em meio às drogas e ganhou um apelido com o tempo que ficaria associado à sua trajetória. Cleitinho do Pó. Segundo a Polícia Civil, ele acumulou cerca de 20 passagens policiais quando ainda era menor de idade. E para o delegado Zoroastro Neri do Prado Filho, que atua em Mandaguari há décadas, o Cleiton ele já era uma figura carimbada, né, pela polícia local desde aquela época. E a juventude dele foi marcada por conflitos familiares e pela tentativa de sair de casa cedo. Aos 19 anos, Cleiton se casou e deixou a casa da mãe. Segundo o relato atribuído a ela, ele dizia que a mãe pegava muito no pé dele, não deixava ele fazer as coisas erradas que ele queria fazer, então ele tinha que sair de casa, viver debaixo do mesmo teto não dava. E essa saída de casa não representou jamais o afastamento dele à criminalidade. Muito pelo contrário, nos anos seguintes, o Cleiton passaria a aparecer em investigações cada vez mais graves. Em 2008, já adulto, ele se tornou um dos alvos de uma grande ação policial contra o tráfico de drogas no Paraná. A operação, que recebeu o nome de Chaves, foi realizada pela Polícia Civil com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico e terminou com 28 pessoas presas. Entre elas estava o Cleiton, a esposa do Cleiton e o tio e uma tia. É só gente boa. Por esse caso, o Cleiton recebeu uma condenação superior a 18 anos. Os crimes envolviam tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma. E depois disso, alguns apelidos foram atribuídos a ele ao longo tempo, como Dog Dog, o Sagaz, o Cleitinho e o Cleitinho do Pó, que é o mais conhecido que ele já tinha até então. E esse desquerido aí, né, que tinha então uma condenação superior de 18 anos, ele cumpre só 7 anos em regime fechado e progride de pena. Ele deixa o sistema prisional usando uma tornozeleira eletrônica e aí ele frequentava a igreja evangélica, se torna uma outra pessoa muito querido, chega a dizer que ia se batizar porque ele queria uma vida muito diferente. Dali em diante, havia pessoas que acreditavam nessa mudança. Inclusive, ele tenta trabalhar formalmente no ramo do vestuário, abrindo uma loja de roupas em Mandaguari. Depois de um tempo, ele fecha esse comércio, desaparece da cidade e passa a descumprir as condições do regime aberto escancaradamente. E adivinha?
ele volta à condição de foragido da justiça. Daí esses anjos da guarda, esses anjos que merecem uma chance na vida, é claro, né? Ele aproveita para novembro de 2022 assaltar a casa do ex-prefeito de Cambira, o senhor Laércio Barrichello, que estava em casa com a esposa por volta das 8 horas da noite, assistindo na sala TV, quando o casal é surpreendido com um barulho forte vindo de um dos quartos. Aí lá estava, né, o Cleitinho do Pó, junto com mais 2 homens armados que usaram uma marreta para arrombar a janela e invadir aquela casa. E logo o grupo rende o casal. Eles, coitados, né, permaneceram ali na mão daqueles bandidos, daqueles criminosos por 6 horas. O ex-prefeito relatou que ele e a esposa sofreram pressão psicológica enorme enquanto os assaltantes vasculhavam a casa em busca de objetos de valor. O grupo ele só deixa o local depois das 2 horas da madrugada, levando joias, aparelhos de televisão e 2 veículos da família. Cleitinho do Pó, obviamente, fugiu e ainda enquanto foragido, ele foi processado e chegou a ter uma condenação nesse período. Ele também não foi localizado para cumprir uma decisão judicial, né? Então a comarca de Apucarana expediu um mandado de prisão contra ele e assim está até hoje. Livre que nem um passarinho, mais livre do que eu, mais livre do que nós todos. Esse bandido ele passa a morar em Cianorte. Depois da metade de 2024, e acredite ou não, ele passa a viver na cidade como se fosse um empresário muito bem sucedido, afinal era assim que ele se apresentava. Alugou uma casa numa chácara afastada, onde ele morava, né? E essa locação ele faz com uma identidade falsa, se apresentando como Vitor. Ele participava de ambientes movimentados, academias de alto custo, danceterias, além das festas, né, que ele costumava ostentar dinheiro, joias, roupas de grife, pagava a conta para todo mundo e as contas dele, né, tudo paga em dia, tudo sempre em valor, em nota, nunca em cartão, que era para não deixar rastro mesmo. Bancava então, né, essa galera que ele tinha próximo, ele ia nas festas, ia conhecendo um, pagava bebida para um, pagava de tudo e a galerinha gostava de ficar próximo desse bagaço que é o Cleiton. Agora, dinheiro da onde que esse cara conseguia? É claro que em meio criminoso, né? E seguia essa rotina aí embaraçosa, horas era Vitor, né? Pro dono da chácara, sociais era Davi Silva, pra galerinha que ele conhecia aí era Davi, e o pessoal foi conhecendo ele, essa gurizada, porque ele só andava com gurizada, que achava ele assim, um cara muito baita, um cara legal, que pagava as coisas para eles. Portanto, o Cleiton, ele começa a ter vínculo com algumas pessoas em Cianorte, inclusive, ele conhece uma guria em Mandaguari, tá? Essa guria não tem o nome revelado, mas eles têm aí um relacionamento, inclusive desse relacionamento nasce um menino, ele tem um menininho pequeno ainda, né? Ele não vive com essa mulher, mas segundo essa mulher, em relatos posteriores, o Cleiton sim, de vez em quando visitava o filho. A polícia sempre acreditou, inclusive investiga, se ele tem uma ligação com organização criminosa. Isso porque o que chama atenção é o padrão de ostentação, né, o uso de identidade falsa e também o histórico de crime que ele já tinha até então. Portanto, o Cleiton Antônio da Silva Cruz, com 39 anos, ele já carregava esse extenso histórico criminal, circulava no meio desse pessoal todo, frequentava essas festas e, segundo as informações do caso, foi inclusive em uma boate em Cianorte que ele conhece a Letícia Garcia Mendes, de 18 anos, moradora de Cianorte, e ele se apresenta a ela como Davi. E a partir daquele primeiro contato, que a relação entre os dois parece ter se tornado mais e mais próxima. Letícia, filha da dona Maria da Penha de Almeida, mãe e filha viviam em uma residência na cidade de Cianorte. Naquele mesmo lote mora também a irmã da Letícia. Agora, a profissão da Letícia não é divulgada, eu não encontrei. Olha que eu procurei, não achei em que área, em que atuação essa guria trabalhava, como é que ela vivia. Não me encontrei. O que aparece nos relatos é da mãe dela, que diz que a Letícia usava bastante celular, conversava com muitas pessoas pelo aparelho
era uma guria ativa nas redes sociais e costumava frequentar festas, danceterias da região. Segundo essa mãe, a filha saía com frequência, mas não ficava sem dar notícias. Ela mantinha contato e aparecia muito nas redes, né? Ela postava, então respondia sempre que a mãe chamava ela. Nas fotos publicadas nas redes sociais, a Letícia parece assim uma guria muito vaidosa, muito bonita, não tem como não reparar. Rosto bonito, corpo bonito, usava as roupas justas, sensuais e deixava as tatuagens à mostras. E é isso que me pegou nesse caso, né? Porque se eu disser que eu não reparei, eu vou mentir. Então é mais bonito eu falar a verdade, né? A tatuagem que ela tem na perna e no braço é de palhaço. Eu, que trabalho aqui com caso criminal, não tenho como não reparar nesse contexto da vida da Letícia, justamente porque, ao menos no imaginário criminal brasileiro, né, esse tipo de tatuagem é uma afronta à polícia, é um apoio ao mundo do crime, assim que eu interpreto também, né? Inclusive, é que quem tem tatuagem de palhaço é que incentiva ou é matador de policial. A mensagem é essa. Não significa que a Letícia era ligada ao meio criminoso, né? Tatuagem, roupa, foto, aparência não prova envolvimento criminal de ninguém, nunca envolveu, mas é o que transmite, é o que a gente conhece em meio a esses casos, né? A quem usa esse tipo de tatuagem. E até esse momento não existe nenhuma confirmação em que Letícia tivesse participação em tráfico, em facção ou qualquer atividade criminosa. E o que chama atenção, então, é essa postura, essa combinação de tatuagem com a aproximação com esse cara Davi, que tinha esse passado sombrio. E essa relação entre os dois, para deixar claro, não é agora não, tá? Começa lá em 2025. Tanto é, gente, que teve uma ocasião em que ela vai viajar para Mandaguari com o Davi, o falso Davi, né, que é o Cleitinho do Pó, e ela conhece o filhinho pequeno do Davi, do falso Davi. Ela conhece o gurizinho. E além disso, eles viajaram também no ano novo para um lugar chamado Porto. Amigos da Letícia teriam relatado que Cleiton, que se apresentou a ela como Davi, se demonstrava muito romântico, interessado por ela. E ele investia nessa aproximação, pagava momentos de lazer e com isso ele tentava ganhar um espaço ali na vida dela. Mas dentro da família, essa relação ela já não era vista com tranquilidade, né? A mãe da Letícia preocupada, sabia que a filha saía com esse homem, ela sabia o quê? Que esse cara era conhecido de mais amigos da Letícia. Mas como era do hábito dessa mãe não gostar que os carros parassem na frente da casa dela para pegar a filha, ela já dizia, ó, pega mais lá na frente ou vai de Uber, né? Mas pega mal essas pessoas vinham aqui na frente. É um negócio da mãe dela que ela não gostava e tá certo, não gosta, ela, casa dela, ela age como ela quer, né? E a Letícia, ela tinha então uma grande companheira de vida, que é a prima dela de primeiro grau, chamada Estela Dalva Melegari Almeida. O parentesco entre as duas vinha pelo lado da família Almeida, a mãe da Letícia, né, a dona Maria da Penha Almeida. Ela é irmã do seu Cícero Evani Lima de Almeida, que é o pai da Estela. E por isso a relação das duas era de proximidade desde a infância, até porque as duas têm a mesma idade. A Letícia, eu acabei esquecendo de falar, mas a Letícia, ela tem 18 anos, tá? Então, quando ela conhece aí o Cleitinho do Pó, ela tem 18 anos. E essa prima dela também, né? Mesma idade, tem 18 anos. A relação delas foi se transformando ao longo da criação de um modo muito forte. A Estela é a filha da dona Anerli Melegari e do seu Cícero Evani Lima de Almeida. E a história dessa família já é carregada de uma dor antiga, gente. O pai da Estela, ele havia desaparecido misteriosamente no dia 1º de julho de 2012, durante uma viagem a trabalho no estado do Pará. Na época, um familiar que estava com ele tentou registrar um boletim de ocorrência sobre esse sumiço, mas desde então, o seu Cícero nunca mais foi encontrado. A família nunca teve uma resposta definitiva sobre o que aconteceu com ele, nem sobre o paradeiro. E o episódio, ele marcou a vida de toda a família. Havia vazio, medo, angústia, e isso nunca passou.
A Estela, então, morava com a mãe, com a família, né, na cidade de Jussara, município localizado no noroeste do estado do Paraná. E segundo os relatos da dona Ana Erli, a família era composta por 4 filhos dela. Um menino, a Estela e outras 2 filhas, sendo uma adolescente e uma menina de 2 anos, de quem, inclusive, a Estela era muito próxima. Ela conta ainda que a filha, com 18 anos, era obediente, querida pela família, muito presente dentro de casa e também era bastante ativa nas redes sociais. Até quando ela viajava ou saía, ela costumava bater foto o tempo todo, publicar nos stories. Ela nunca deixava de dar notícias ou de responder mensagens. Agora, qual é a profissão da Estela? Também não achei. Não acho essa informação da profissão dessas 2 primas. Nada foi divulgado quanto a isso. O que aparece nos relatos públicos é que ela gostava de sair, gostava de frequentar festas, eventos na região e tinha, né, então, como muito amiga dela, a Letícia, a prima. Mas segundo a dona Ana Erli, contou que em determinado momento, ali na adolescência, as 2 primas acabaram se afastando um pouco, pelo fato da Estela começar a namorar, e daí esse relacionamento fez com que ela se desligasse um pouco, né, daquela convivência intensa que até então elas mantinham, mas depois o namoro terminou e a Estela e a Letícia voltaram a se aproximar. E essa reaproximação foi forte. Elas eram amigas, confidentes e havia uma relação de cumplicidade. Uma estava acostumada à presença da outra e, segundo pessoas próximas, essa lealdade era marcada de modo tão forte que a Letícia sequer deixaria a Estela para trás. As 2 eram descritas por ser muito unidas e costumavam sair juntas, viajar juntas, frequentar os mesmos lugares. E uma amiga em comum chegou a dizer, inclusive, que elas eram inseparáveis. Elas eram muito presentes na vida da outra. Então a Estela, a princípio, ela sabia sim da existência do Davi, né? Não imaginava que ele era o tal Cleitinho do Pó, eu acredito, né? Ao menos é o que se acredita. E não era um cara que era muito próximo dela, na verdade, ela ouvia a prima falar e provavelmente, né, ela até poderia conhecer ele de vista, alguma coisa, mas não era alguém que ela tivesse uma intimidade. Até que, na segunda-feira, véspera do feriado de Tiradentes, no dia 20 de abril de 2026, a Letícia, com a prima Estela, estava na casa de uma amiga chamada Gabi, que... Conversando, elas disseram, vamos sair, vai ter uma festa em Maringá, uma apresentação com o DJ Guga, esse DJ eu acho que é famoso lá. Elas queriam ir, só que estavam com pouco dinheiro, porque o dinheiro que elas tinham já estava reservado para fazer um bronzeamento artificial. É onde a Letícia, que tinha o contato com o Davi, né, o falso Davi, ela decide ligar para ele, para ver se, quem sabe, ele queria ir na festa, né, e aí levava elas, já diminuiu o custo. Nessa ligação, ela pergunta se ele tinha algum plano para aquela noite. O homem de 39 anos disse que não. Ela disse, eu queria ir na festa com a minha prima, com a minha amiga, né? E aí ele aceita. Ele disse que ia participar daquela festa, então, e que buscaria ela, buscaria as amigas dela e não haveria nenhum problema. As gurias saem da casa da Gabi e vão se arrumar em sua casa. Nessa saída, a Letícia teria dito para a amiga, se arruma rápido que 10h50 da noite eu tô passando aqui para te pegar. E depois ela foi para casa, se arruma, depois de pronto, ela vai na casa da irmã dela que morava naquele lote, né, no mesmo terreno, pergunta, minha roupa tá boa, ficou legal, tal. Daí a irmã dela disse que sim, que estava legal, mas pergunta, tá, mas tu vai sair com quem? E aí ela disse, vou sair com Dog Dog, um dos apelidos do Cleitinho do Pó, né, que ela dizia então que era o Davi. A irmã da Letícia questiona, tá, mas daí tu vai só com ele? Não, a Estela vai junto, a Gabi vai junto e depois disso a gente vai para Porto. E para a mãe dela, para dona Maria da Penha, ela dá uma explicação bem rápida, eu vou sair, a gente vai para Porto. E como a Letícia costumava sair com frequência, né, e sempre dava notícias, a mãe dela, a primeiro momento, não viu nada de errado. Em paralelo a isso, a Estela estava em casa com a família, né, na cidade de Jussara, e chega a comentar com a irmã adolescente que deixaria o celular carregando porque o aparelho estava desligado. Mas ela não explica, assim, com detalhe, que sairia com o falso Davi, né, nada. A mãe da Estela, inclusive, naquele momento, a dona Ana Erli estava
trabalhando naquele momento, ela nem estava em casa. Ela trabalhava em Maringá e ela só soube que a Estela saiu depois que ela chega em casa, bem mais tarde, coitada. Coitada mesmo, gente. Por volta das 10h30 da noite, o Cleitinho usa uma Hilux preta e se direciona para a casa da Letícia, em Cianorte. Depois, os dois seguiram até a cidade de Jussara para buscar a prima. Pouco tempo depois, por volta das 10h54, a Estela, que estava lá na frente da casa dela, vai para dentro de casa, pega uma mochila, coloca 2 calças jeans e se tem mais roupa, a mãe dela a princípio não percebeu exatamente qual peça ela teria levado. Ao que indicava, então, ela não iria apenas para a festa, né, mas que passaria um pouco mais de tempo fora. E ainda, em frente à casa da Estela, eles fazem fotos com bebida na capota do carro, eles bebem e depois dão partida. Embora o combinado fosse buscar a amiga Gabi, né, que se arrumou inclusive e ficou esperando, o trio não aparece para buscar essa guria. Porque esse grupo lhe dava rumo a caminho para o show. E pelas postagens, parece que o clima era de descontração. A Estela chegou a publicar um vídeo dentro da caminhonete, bebendo uísque, com legenda: "Qual será o nosso destino? KKKKKK". E na publicação, ela marca a prima Letícia. Só que a Letícia, ela não tinha aquele plano, né, de celular para usar a internet móvel. Então, ela não posta nada. Ela só tinha internet até o momento que ela estava na residência. A noite avança, o dia 20 de abril ficou para trás, era a madrugada de 21 de abril, quando Letícia, Estela e Cleiton estavam ainda em deslocamento. À meia-noite 16, Estela fez outra publicação dentro da Hilux preta, passando pela região do trevo entre Presidente Castelo Branco e Nova Esperança, no noroeste do Paraná. Na imagem publicada por Estela, o Cleiton Antônio da Silva Cruz aparece dirigindo o veículo e um detalhe chamou a atenção: a tatuagem no braço dele ficou visível no registro. Até então, o destino informado para a família era Maringá, né? Onde ocorreria o show daquele DJ. Mas depois de passar naquela região, a rota mudou. Eles pegam o caminho para Paranavaí, porque o DJ se apresentaria naquela cidade primeiro para depois ir para Maringá, local onde ficava uma boate, onde eles chegam a 1h09 da manhã e as câmeras de segurança registraram Cleiton, Letícia e Estela entrando no local. O Cleiton aparece de boné, com uma camiseta da marca Nike e as gurias juntas, aparentemente tranquilas. O Cleiton foi filmado no caixa, pagando a entrada das 2 gurias com dinheiro em espécie, né, e não em cartão, para não deixar pista, né, não deixar um registro bancário. E a Letícia e a Estela ajeitavam o cabelo nesse momento, conversavam, riam, tudo normal. E depois disso, as duas entram na festa de mãos dadas. Nesse momento, entra um outro guri ali, né, dando a impressão que poderia estar junto com o grupo. Soa meio estranho, mas também até agora, até esse momento, nada contra essa pessoa, inclusive nem se sabe de quem se trata. Dentro da boate, o trio permaneceu por aproximadamente 2h30 e segundo a análise dessas imagens de dentro da boate, a Letícia e a Estela circularam juntas naquele espaço, enquanto o Cleiton teria interagido com outras pessoas naquela madrugada, o que era comum, né, dele falar com um, com o outro e pagar a bebida para as pessoas. Depois, ao que tudo indica, é que o grupo teria saído dessa boate, né? E aqui é que o negócio é macabro, porque não há registro visual claro do momento em que o Cleiton, a Letícia e a Estela deixam a casa noturna. A identificação da saída foi dificultada, havia mais de 150 pessoas naquele local e a boate possuía pelo menos 3 saídas diferentes. Parte dos arquivos daquela noite teria sido considerada perdida ou corrompida. E a última conexão da Estela no WhatsApp foi 3h17 da manhã. E entre 3h30 e 3h50, segundo o mapeamento das torres de celular, o Cleiton já teria deixado a região de Paranavaí e iniciado o trajeto de retorno à direção a Cianorte. E essas gurias não voltam para casa. Como elas haviam dito que talvez iam para Porto naquela manhã
de feriado do dia 21, da terça-feira, a família percebe estranho é que não tinha nada publicado nas redes sociais. Ao longo do dia, elas mandaram mensagens, ninguém respondia, ligação que não era atendida, nem dava sinal, nada, nada, nada de nada. A preocupação aumentou quando a amiga da Letícia, a Gabi, que ficou esperando, né, eles buscarem ela, e ninguém apareceu estranhamente, porque é bem provável, gente, que as amigas queriam sim buscar ela, né? Agora, a partida de quem foi de não pegar a Gabi é que é muito estranho nesse caso também, né? Mas ela, essa guria, ela acaba alertando a mãe da Letícia. Ela disse, olha, tem alguma coisa errada, ela não postou nada no WhatsApp, não postou nem nada na rede social. A senhora viu que ela não postou nada? Essa mãe já passa a ficar preocupada. A estranheza não era só da cabeça dela, alguém também estava achando estranho. Lá, por parte da Estela, acontecia a mesma coisa. Dona Anerli Melegari também tentava falar com a filha, ainda de manhã, não conseguia contato. A filha, que era muito ativa, né, nas redes sociais, como eu havia dito para vocês, que tudo ela postava direto. A mãe dela disse que a cada minuto ela estava postando vídeo ou foto e nenhum sinal. Ela costumava, sempre que estava fora, ligar para a irmã caçula, mas também nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem nada, nem sinal. Família tentava entender esse silêncio das gurias, ligaram para uma pessoa, para outra, saber o paradeiro delas e nada. Enquanto isso, Cleiton Antônio, né, o Cleitinho do Pó, ele já não estava mais com a caminhonete Toyota Hilux preta, usada naquela noite anterior. Testemunhas relataram que ele chegou a pé em determinado local para buscar outro veículo, ou seja, ele abandona essa Hilux. Agora, onde que ele abandona é outro mistério. E quem que ajuda ele a chegar até lá? Ele foi caminhando a Deus dará pela estrada? Também não se tem relato quem teria o ajudado. Ainda no dia 23 de abril, o Cleiton, então, é visto em Cianorte. Nesse período, parece, né, se preparar para um deslocamento. Ele busca uma motocicleta Falcon, um veículo mais rápido, mais fácil para ocultar e para dar fuga, né, do que uma caminhonete, que é muito mais vista, muito maior e difícil de se esconder. E ele teria, inclusive, nesse momento, relatado a uma pessoa que estava sem aparelho celular porque o celular tinha acabado a bateria. A última conexão dele à internet foi por volta das 9 horas da manhã daquele dia 23. E depois disso, ele interrompeu a atividade digital, dificultando aí qualquer rastreamento por torres de aparelhos telefônicos. Agora, por volta das 3 da tarde, ainda daquele dia 23 de abril, enquanto o Cleiton bem provavelmente já tinha deixado a cidade, as mães da Letícia e da Estela registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Cianorte e, a partir daí, a polícia começa a investigar o caso, os últimos passos daquelas filhas desaparecidas. O primeiro caminho foi buscar imagens de segurança. Os investigadores conseguiram localizar registros da caminhonete Toyota Hilux preta em diferentes pontos naquela noite do dia 20, né? E eles conseguem ali os horários, os caminhos que eles percorreram, identificaram a placa da caminhonete, descobriram que essa Hilux era clonada. E segundo o delegado Luiz Fernando Alves Silva, a placa, na verdade, pertencia a outra caminhonete do mesmo modelo, registrada em um nome de uma outra pessoa que não tem nenhuma ligação com este caso. E aos poucos, os investigadores identificaram que Davi era, na verdade, o Cleiton Antônio da Silva Cruz. Eles conseguem essa identificação justamente pelas imagens, né, que a família leva. Eles identificam a tatuagem. Tem uma tatuagem dele na nuca, que é de anjo, tem uma tatuagem no braço que foi vista pela polícia que o identificava, e com esse histórico de condenação por crimes de tráfico e roubo, fica tudo mais apavorante para a família da Estela e da Letícia, né, que sequer sabia
que esse Davi era o Cleitinho do Pó. Com o avanço dos indícios do dia 29 de abril, a justiça decretou a prisão temporária do Cleiton, especificamente pelo caso do desaparecimento das gurias, mas uma das medidas mais importantes foi a quebra emergencial de sigilo relacionada ao WhatsApp e aos dados de conexão dos aparelhos. E com isso, os investigadores conseguiram identificar que a última conexão da Estela, né, foi ali às 3h17 da manhã do dia 21 de abril, e esse dado ajudou a delimitar o momento em que o contato digital dela foi interrompido. E o que a polícia consegue é um mapeamento das torres, e através disso foi informado que foi na região de Mirador, uma área rural cercada por canaviais, é que aparece como o local onde houve essa conexão simultânea entre os aparelhos ligados, tanto da Letícia, quanto da Estela, quanto do Cleiton. No dia 24 de abril, na sexta-feira, as câmeras de monitoramento flagraram o Cleiton usando uma motocicleta Falcon pela Avenida Herval em Maringá por volta do meio-dia. A polícia também passou a apurar relatos de que ele teria buscado dinheiro em Mandaguari, sua cidade natal, possivelmente para financiar uma fuga bem provável para o Paraguai. E esse valor mencionado aí teria sido de aproximadamente 25 mil. No dia 11 de abril, a polícia teve contato com as imagens de segurança na casa noturna, perceberam as atitudes do homem não identificado, aquele que parece assim que entra com o grupo, né, dentro da boate. Eles ouviram os funcionários e frequentadores da casa noturna para tentar entender quem era aquela pessoa, porque nas imagens não fica clara se ele tinha uma relação com o Cleiton. E essa hipótese, né, de um possível cúmplice também ganhou força por conta da logística, porque como é que o Cleiton ia conseguir, por exemplo, agir sozinho para controlar duas jovens, abandonar uma caminhonete clonada, retornar para Cianorte? Nos dias seguintes surgiram relatos de possíveis aparições. Teve gente que disse que viu o Cleiton em Maringá, próximo à casa da mãe dele, em Mandaguari, também foi visto. E isso ocorre ainda durante o final de semana do Dia das Mães. Um frentista relatou que viu ele abastecendo essa moto em um posto no final da Avenida Carlos Borges, no contorno sul de Maringá, e disse que reconheceu ele devido àquela tatuagem de anjo na nuca. A mãe do Cleiton também apareceu em um vídeo, sem mostrar o rosto, muito abalada. Ela afirmou que não via o filho há muitos anos e que quando ela viu a imagem dele ser divulgada, ela chorou bastante, né, pelo histórico do filho. Ela disse que nunca mais tinha visto, nem sabia que a aparência dele estava daquela forma. Pede para que ele devolva as meninas, né? Ela diz: eu te peço, meu filho, devolve as meninas que a mãe delas estão sofrendo muito. E as investigações, elas trabalharam com latrocínio, o que também foi descartado, né? Perdeu a força, até porque naquele momento não havia nenhum dado que apontasse para subtração de bens. Sequestro em cárcere privado também foi pensado pela polícia, mas logo desconsiderado, justamente porque não houve sequer algum pedido de resgate. Outro ponto ainda investigado é a possível participação dessa segunda pessoa, deste homem, né, que entra lá na boate, mas como a imagem era ruim, eles ainda não chegaram até essa pessoa. Agora, a principal linha de investigação da polícia é o duplo homicídio com possível qualificadora de feminicídio, embora nenhuma outra possibilidade tenha sido descartada. Nenhuma. Mas precisa encontrar o Cleiton, bem como novas provas. Os meios de comunicação têm levantado também a possibilidade de tráfico humano. E essa possibilidade ela não foi confirmada pela polícia. A linha mais forte para eles ainda é o duplo homicídio. Ou seja, as primas possivelmente tenham sido assassinadas. Para o delegado, inclusive, a Estela, bem provável que foi uma vítima das circunstâncias e que o alvo principal seria a Letícia. E é por isso que qualquer informação pode ser decisiva, gente. Porque para as famílias a dor maior é justamente a ausência de respostas. No caso da Estela, esse sofrimento ainda carrega, né,
aquela coincidência cruel com o que ocorreu com o pai dela, que desapareceu e nunca mais foi encontrado. E agora, anos depois, essa família revive essa angústia, muito parecida, só que com a filha. É uma dor que não termina no dia do desaparecimento. Ela se repete a cada ligação, a cada falta de resposta, a cada boato, a cada imagem analisada, a cada pista que não leva a lugar nenhum. Essas mães estão desesperadas. Elas buscam uma explicação, mas não só explicação. Elas buscam as filhas. Elas buscam o direito de saber o que aconteceu. Elas querem um desfecho. Elas não aguentam mais essa dor insuportável. E enquanto Clayton, o caso continua aí aberto, ele foragido, porque ele já era um foragido, mais de 1 ano e meio depois da condenação, ele vai morar em Cianorte, né, andando em meio a essa gurizada, porque ele é um vagabundo, e é um monstro que nunca devia ter saído da cadeia e agora está foragido. Então, qualquer informação sobre o paradeiro deste homem ou sobre o que aconteceu com Stella e com a Letícia deve ser repassada para a polícia, para as autoridades, porque um caso como esse, uma denúncia, uma imagem, uma lembrança, qualquer detalhe aparentemente pequeno, pode ajudar a polícia a reconstruir o caminho que ainda falta. E para essas famílias, isso significa finalmente sair do pior lugar possível, que é o caminho da dúvida, o lugar da dúvida. E isso é o que mais dói, é de entrar em desespero realmente. A mãe da Stella está completamente abalada, ela é que surge mais na mídia, né, falando sobre isso. Mas, infelizmente, é um caso muito misterioso, muitas lacunas em aberto ainda e aguardamos a resposta. Espero de verdade que elas sejam encontradas e que a família tenha paz, ou um certo tipo de paz pelo menos. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, um grande beijo e que o universo nos abençoe.